terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu crescer. Você pode declarar? A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu crescer. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós queremos ver o céu descer neste lugar. Você que já está aqui, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Você é muito bem-vindo a este lugar, você é muito bem-vindo ao culto da cidade. E eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, vem mais uma vez. Senhor, nós queremos ver o céu descer. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, chamando pela presença do Espírito Santo. Só há um motivo para nós estarmos reunidos neste lugar. O motivo principal, que é render adoração. Que é render adoração àquele que é digno de louvor, de honra e de glória. Então eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos, a abrir o seu coração e dizer: Senhor, nós estamos aqui porque o desejo do nosso coração é te adorar, é te servir, é engrandecer o teu santo nome. Nós queremos, ó Pai, mais do que tudo a sua presença. Assim como Moisés disse a ti: Senhor, não me faça sair do lugar se a tua presença não estiver comigo. O Senhor pode me dar tudo, mas se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair do lugar. Diga para Ele nessa manhã, diga: Senhor, não me faça sair do lugar se a tua presença não estiver sobre nós, se a tua presença não estiver no nosso meio. Nós estamos reunidos aqui pela tua presença, Senhor. Rasga o céu, Senhor, e desce sobre este lugar. Nós estamos totalmente entregues a ti, Senhor. E nós vamos cantar mais uma vez: a terra clama pela tua presença, aleluia. Você pode dizer: aleluia. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez nós queremos ver, Senhor, o céu descer. As árvores clamam, a natureza clama, a natureza geme pelo Criador. E nós clamamos, Senhor, nós clamamos pela tua presença. Só você que veio aqui para ter um encontro com o noivo, aplauda o nome dele, aplauda o nome dele, exalte o nome dele, adore a ele, porque ele é digno de todo louvor e toda adoração. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós clamamos pela presença dele, e nós também clamamos pela volta dele. Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Declare: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui,
E enquanto o Senhor não vem, nós adoramos, nós elevamos a nossa adoração a Ti. Aleluia. Declare com toda a sua força: és adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de ti. Só quem ama não é daqui declara: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa nós estamos voltando. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem te buscar. Ele vem para buscar a sua noiva. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessa o nome dele. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Só a igreja. Mas a seremos arrebatados. Com toda a sua força, declare. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Mas a igreja, nós seremos arrebatados. E o que nós fazemos? Aleluia.
nossa força agora? Aleluia. Te adoramos, Senhor, com as nossas palmas, com o nosso corpo, com a nossa voz, com tudo que temos, com tudo que somos. Você pode aplaudir com toda a sua alegria a Ele. Aleluia, Ele é digno, Ele é merecedor, não há outro como Ele. Aleluia, seja adorado, seja adorado. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Quantos já podem sentir a presença dele aqui? Acho que umas 10 pessoas sentiram. Quantos aqui já podem sentir a presença dele neste lugar? Aleluia. Ele está aqui. A presença dele está aqui. E se você ainda não sentiu, abra o seu coração. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero sentir. Eu quero ser mudado, eu quero ser moldado. Eu quero ser transformado pela tua presença. Aleluia. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Aleluia. Ele ressuscitou e está aqui. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho.
terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está aqui. Ele venceu. Ele é vitorioso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que é digno de louvor, adoração. Ele é aquele que veio aqui para receber o louvor e a adoração. Mas enquanto ele recebe o louvor e a adoração, ele também cura. Enquanto ele recebe o louvor e a adoração, ele também transforma. Enquanto ele recebe o louvor e a adoração, ele traz vida. Até mesmo aquilo que estava morto, quando ele passa por esse caminho, a vida. Então não importa em que situação você está, não importa como você chegou aqui. A única coisa que importa é que enquanto nós adoramos, enquanto nós exaltamos, enquanto nós dizemos que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é digno, Ele já venceu e Ele está aqui para te fazer vencer. Ele já venceu e Ele está aqui para te curar, para trazer vida, para quebrar as algemas. Aquilo que estava morto, Ele vai ressuscitar. Aquilo que estava apático, Ele vai trazer vida. Aquilo que estava fraco, sem esperança, Ele vai trazer um renovo de vida. Deus tem algo novo, Deus tem algo maior e melhor para você. E esse algo se chama Jesus. Jesus, e Ele está aqui. Você só precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Porque mesmo até no sepulcro, Ele traz vida. Lembra com Lázaro? Foi pregado aqui algum tempo atrás, pouco tempo. Todo mundo pensou que não tinha mais jeito, mas já faz 4 dias, mas já fede, não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, acabou. Aí Jesus fala: calma, estou chegando. Calma, estou chegando. Aleluia. Ele é a nossa esperança. É nele aonde nós temos fé, aonde nós depositamos toda a nossa fé, pois nós sabemos que Ele já venceu e nós venceremos através dele. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Você pode declarar? Melhor do que Ele, aleluia. Defeitos e falhas, não vou me esconder.
Você entendeu o que você está cantando? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Você está cantando e você está entendendo o que você está cantando? Porque às vezes a gente canta por costume. Eu sempre falo isso. E aí canta sem prestar atenção no que está cantando. E aí essa música vai dizer: temer o quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu uma batalha. Que tamanho de batalha é essa que você está vivendo que você acha que não vai conseguir? Se quem está com você é aquele que nunca, nunca, jamais, pela eternidade, jamais perdeu. Ele nunca perdeu uma batalha, ele não perde e nunca vai perder, porque ele é o vencedor. A única coisa que ele pede para você: descansa, confia, entrega, se entregue por inteiro, não se entregue pela metade. O nosso pastor falou aqui, o nosso pai falou aqui hoje: não se entregue pela metade, não entregue nada pela metade, mas entregue tudo. A sua adoração tem que ser por inteiro, a sua vida tem que ser por inteiro. Nós precisamos ser de verdade. Nós temos visto por aí muita gente falando, muita gente tendo sonhos, visões, revelações de que Jesus está às portas. E eu não estou falando aqui porque eu quero te assustar, não. Eu estou falando aqui porque eu quero te alertar. Jesus, ele está vindo, eu não sei quando. A gente não pode colocar uma data, mas ele está voltando, essa é a verdade. E é o que nós cantamos desde o começo aqui. Jesus está às portas, breve ele voltará, breve ele virá, e ele quer um coração inteiro, entregue, contrito, derramado na presença dele. Então toda ansiedade, toda dúvida agora, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra. Que nós possamos descansar e confiar naquele que é o vencedor. Ele é o vencedor, ele não perde batalha. Nós vamos cantar mais uma vez essa parte. Eu quero que você cante com todo o seu coração, com tudo que você tem dentro, sabe? Com tudo, não pela metade, não 80%, não 90%, mas com 100% do que você tem dentro de você. Cante agora com toda a sua força, amém? Aleluia, temer. Vida contagiante. Nessa série de mensagens, a gente já teve a ministração sobre um coração contagiante, já tivemos a ministração sobre atitude contagiante, e hoje, nesta manhã, nós teremos a ministração sobre a mente contagiante. Você que nos acompanha também em redes sociais, pode acessar no YouTube, no nosso canal das redes sociais, vão haver todas as ministrações por lá. Não perca, porque viveremos uma vida contagiante num movimento de Jesus, num movimento de Cristo, e você será uma boa influência nesta terra. E é interessante que, só para trazer um contexto dessas mensagens, você, eu, cada irmã, cada irmão, será reconhecido nesta terra por aquilo que você carrega.
E nós carregamos a presença de Deus. Nós somos o sacerdócio santo. Nós somos uma geração eleita. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, por onde quer que você vá, quando você pisar os seus pés, o reino de Deus vai chegar e vai estar ali. A presença de Deus vai junto com você, por onde quer que você vá. Nós somos a igreja, nós somos a extensão do Senhor nesta terra, e Deus conta comigo e com você, para contagiar toda esta terra com o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, lá no seu trabalho, lá no condomínio, na sua casa, nos seus estudos, no mercado, onde quer que você vá, quando você pisa, a presença de Deus está lá. A glória de Deus está sobre a sua vida, aquilo que você carrega está com você por onde quer que você ande. E aí você, com a sua vida contagiante, poderá contagiar outras pessoas a vir ao reino de Deus, a se tornar filho de Deus, se sentar à mesa e pertencer à família do Deus Altíssimo. Então é essa série de mensagens que nós estamos, que você tenha então uma vida contagiante. Nós somos igreja, né? Nós somos a extensão do Senhor nesta terra, e nós somos um movimento, um organismo vivo. A igreja do Senhor Jesus, ela é viva, ela se movimenta. Nós lideramos um movimento nesta terra para levar o reino de Deus por onde quer que nós estamos. Por onde quer que a gente vá, nós levamos então esta presença neste movimento. A igreja não é um monumento, a igreja não é parada, não é estática. A igreja não é um templo, não é este lugar. A igreja somos eu e você num movimento sendo liderado por Jesus para contagiar toda a terra e levar a salvação a todos os perdidos. Estão comigo nessa igreja, amém? Glórias a Deus. Vamos juntos, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 16, nós teremos então o ensinamento do Senhor sobre ter uma mente contagiante. Estamos nessa terra para influenciar esta terra com o reino de Deus, com a glória de Deus. Eu e você fomos criados, fomos projetados em Deus, para realmente levar a vida, levar realmente a unção, a presença de Deus a todos os outros. Estamos aqui para conectar corações ao coração de Deus. Estamos aqui para resgatar os perdidos, para trazer a família de Deus, para pertencer realmente a esta família e esse projeto de Deus maravilhoso. Vamos à palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos, vamos ler do 14 ao 16. Vamos lá, a minha versão NVI, diz assim, primeiro livro de Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: quem não tem o Espírito em maiúsculo, Espírito Santo, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem concedeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. De novo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode repetir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é sobre isso que falaremos nesta manhã. É isso que Deus tem para mim e para você nesta manhã. Viver uma vida contagiante é um propósito de Deus. É propósito de Deus que você eleve a influência do reino por onde quer que você vá, na sua família, no seu convívio social, no seu trabalho, nos seus estudos. É um propósito divino que propagamos todo o reino de Deus na terra. Deus conta comigo e com você. Mas para que a gente consiga contagiar novas vidas, é muito importante que estejamos saudáveis, com uma vida saudável, uma vida diante do Senhor, espiritualmente saudável, para que realmente contagiemos novas vidas para o reino. Somos projetados para contagiar para o reino e não contaminar. Se não estivermos saudáveis, nós podemos ser agentes contaminantes, e este não é o propósito do Senhor. E a gente vê no texto que para que a gente consiga compreender
as coisas que vêm do Espírito, as questões espirituais, nós temos que ter uma mente espiritual. É impossível uma mente natural, uma mente carnal, que pensa apenas na racionalidade, naquilo que é terreno, compreender as coisas que vêm do Espírito. O Espírito revela as coisas que são espirituais para quem tem uma mente espiritual. E nesta manhã, a gente vai entender como ser ativado a ter uma mente sobrenatural, acima desta terra. Como teremos uma mente ativada para as questões espirituais, para que de fato possamos viver as dimensões espirituais nesta terra, chamando à existência aquilo que a gente não vê. É interessante que então pessoas contagiantes devemos ser e precisamos estar saudáveis para isso. E quando a gente tem o nosso entendimento expandido para as questões espirituais, jamais a nossa mente voltará a ter a condição inicial, a condição de uma mente natural. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã, Deus, o poderoso Senhor, através do Espírito Santo, toque em sua mente, em nossa mente, em minha mente, para uma mente espiritual, uma mente expandida, porque o reino de Deus, ele é muito maior do que o reino natural. Então que tenhamos uma mente expandida para a compreensão das questões espirituais, e jamais a nossa mente se tornará novamente uma mente natural. E é interessante que tem uma frase, para a gente entender esse pensamento, de Rick Warren, o grande escritor cristão, autor de muitos livros importantes. Ele fala que a mente é o campo de batalha espiritual. O que você pensa determina a sua direção. E tem muitos e muitos autores cristãos, psicólogos cristãos, que trazem essa questão, dizendo que a mente é a sede das nossas decisões. Então aquilo que a gente entende, aquilo que a nossa mente interpreta da nossa realidade, vai sediar os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão determinar as nossas decisões. Ontem no Reação, no encontro de adolescentes da nossa igreja, foi extraordinário. Falamos sobre escolhas e também falamos de decisões. Foi trazido aqui através da palavra que ao longo do dia, desde o momento que você acorda até o momento que você deita, são tomadas aproximadamente 2.000 decisões. Desde decisões mais simples, do tipo qual camisa eu vou vestir e qual calçado eu vou colocar, até decisões mais complexas que vão determinar o rumo, a direção e o destino profético da sua vida. Então somos tomados de decisões o tempo todo. E para isso, uma mente saudável, uma mente expandida, uma mente espiritual que está aberta às questões de Deus, tomam as melhores decisões, e melhores decisões vão te destinar aos melhores lugares, aos melhores destinos. Que a nossa mente nesta manhã, mais uma vez, seja pautada pelo reino de Deus, pelas questões espirituais. Acabamos de ler, mas nós temos a mente de Cristo, que realmente, de fato e plenamente, a nossa mente venha a ser a mente de Cristo. Os princípios de Deus venham a reinar em nossa mente, para tomarmos as melhores decisões, e essas melhores decisões venham nos destinar aos melhores caminhos. E é interessante que a mente humana, ela é um grande mistério. Tem alguns cientistas, alguns dizeres, que dizem que nós não usamos 100% da capacidade da mente humana. A mente humana é capaz de criar, a mente humana é capaz de trazer soluções, de pensar coisas. A mente humana tem um potencial incrível, e Deus nos fez assim. Mas é aquilo que falamos, as nossas decisões são pautadas nos nossos pensamentos, e tudo vem da mente. Tudo começa em nossa mente. Falamos com os adolescentes ontem, até as decisões de pecar ou não pecar, agradar a Deus e não agradar a Deus, seguir a Cristo ou seguir um caminho mais fácil, o caminho largo, a porta larga, vem da mente. Tudo começa com o pensamento e na mente. E isso é extremamente importante, porque a mente é capaz de coisas muito grandes. A gente tem um exemplo, 2 grandes exemplos da mesma era. Década de 40, nós temos o exemplo, por exemplo, de Adolf Hitler. Adolf Hitler foi considerado, sim, uma mente brilhante. Uma mente que criou uma ideologia que destinou toda uma nação de acordo com a sua ideia.
Foi uma mente que conseguiu contagiar, na verdade, contaminar toda uma nação, e não só uma nação, mas todo um povo, a normalizar a morte de pessoas, guerras. Foi uma mente realmente muito poderosa e que conseguiu colocar em pessoas que matar judeus, matar negros, matar quem não era da raça pura, conseguiu transferir a ideia de que isso seria normal, e que isso seria bom, e que isso seria necessário para conquistas, e pior, isso seria bom para a raça humana. Então olha só que destino complicado de uma mente contaminante. Mas a gente tem uma mente também sadia. Uma mente sadia também produziu muitas coisas boas. A gente tem um exemplo da mesma época, o escocês Alexander Fleming. Foi quem descobriu, quem criou o primeiro antibiótico, que é a penicilina. A mente humana foi capaz de criar algo que beneficiou muitos outros seres humanos. A descoberta da penicilina, no início da década de 40, começou a ser usado nos hospitais nos Estados Unidos. E aí, ao longo dos primeiros 15 anos, estima-se que aproximadamente 1,5 milhão de americanos foram salvos pela utilização deste medicamento. Então, a gente vê que a mente humana ela é capaz de produzir coisas muito boas, ou até mesmo coisas ruins. Adolf Hitler foi responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus, só considerando os judeus. Então, olha só como isso é forte. A descoberta do Alexander Fleming influenciou até outros países e outras gerações. No Brasil, no início da década de 40, foi trazida essa invenção, o antibiótico, a penicilina, e foi implantado a utilização no Hospital de São Paulo, Emílio Ribas, desde o início da década de 40, e também nos primeiros 15 anos, o percentual de morte da febre tifoide, que acarretava muitas pessoas, ceifavam muitas vidas, que era uma mortalidade de 14%, caiu para 0,7% neste mesmo período, e até hoje tem os seus efeitos, salvando vidas e salvando a humanidade. Sendo assim, é muito importante que eu e você cuide muito bem da nossa mente. A nossa mente como sede dos nossos pensamentos, como sede da interpretação que nós temos de mundo, como sede de tudo aquilo que vai nos ajudar e nos apoiar em nossas decisões e definir o nosso destino, é muito importante que foquemos nisso. E a atenção nossa vai girar em torno disso. O que nós vamos fazer com a nossa mente? O que você tem feito com a sua mente diariamente? Quando você acorda, quais são as ações que você faz para manter a sua mente saudável? Quais são as ações que você faz ao longo do seu dia para blindar a sua mente e manter a sua mente conectada a uma mente de Cristo? O que temos feito? Nessa manhã, Deus vai nos conduzir a algumas soluções, algumas propostas importantes para que tenhamos uma mente contagiante, uma mente saudável, uma mente ativada ao sobrenatural de Deus. Comparando a um computador, a nossa mente tem entrada de dados, ela tem processamento de dados e saída de processos, né? Então, quem é da área de TI, né, o Chico, o Jax, quem é ligado a isso sabe, né, que tem os inputs e os outputs no mundo dos computadores. A entrada dos dados são transformados em informações, são processados e saem processos desses computadores. A nossa mente, ela também funciona semelhante a isso. Nós temos a entrada de dados nas nossas mentes, elas se transformam em informações, em processamentos, se tornam decisões, se tornam opiniões, se tornam posições nossas e decisões, que aí são depois os outputs, se tornam comportamentos depois. Então entram informações, temos os processamentos e as nossas decisões e comportamentos vão refletir aquilo que está na nossa mente. Mas o computador é um pouquinho diferente em um aspecto. Quando a gente tem uma entrada, por exemplo, de informações corrompidas no computador, vírus, ransomwares, tem alguns problemas nos computadores que geram problemas no seu funcionamento, o pessoal da área de TI consegue pegar o computador, extrair as informações ruins,
em último caso, formatam os computadores, resetam as informações, limpam aquilo que não está funcionando bem e fazem novamente, fazem a reinstalação dos sistemas para que o computador opere normalmente. Mas a nossa mente nem sempre é assim. A nossa mente, o que entra nela, fica registrado em nossas memórias. E o que entra na nossa mente, muitas vezes, nos causam feridas, nos causam machucados, nos causam mágoas. E muitas vezes não é como um computador que é apenas apertar delete e esse arquivo corrompido sai. Às vezes informações corrompidas, pensamentos ruins, coisas ruins entram na nossa mente e elas impregnam em nossa mente. E é muito difícil tirar isso da nossa mente em muitos casos. Em muitos casos isso fica ali impregnado, e aí a gente precisa de algo realmente sobrenatural, algo além do natural para nos ajudar a resetar, a fazer um detox da nossa mente, a limpar essas informações. Uma autora cristã muito conhecida, Joyce Meyer, ela fala assim, que a mente é como uma folha em branco, ela receberá qualquer coisa que você colocar nela, quer você queira ou não. Então a nossa mente está captando informações o tempo todo, notícias ruins, informações de redes sociais, informações visuais, tudo isso vai chegando à nossa mente, informações auditivas, tudo isso, o nosso sistema cognitivo, através dos nossos sentidos, está captando informações o tempo todo, e está criando registros na nossa mente de tudo aquilo que é captado o tempo todo, como uma folha em branco, ficará registrado ali, quer a gente queira ou não, mas aí cabe a nós, à luz da palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor, como a gente vai lidar com tudo isso, o que nós rejeitaremos em nossa mente, o que absorveremos em nossa mente, e como vamos lidar com tudo isso. E não é comum no nosso dia a dia, porque a gente ainda não tem essa prática e cultura enraizada em nós, de cuidar da nossa saúde mental. Diariamente, nós cuidamos do nosso corpo. Todos nós, quando acordamos, escovamos os dentes, tomamos um belo de um banho, a gente se alimenta, a gente está fazendo manutenção no nosso corpo o tempo todo. Muitos de nós, buscam uma alimentação saudável, faz exercício, corta cabelo, corta unha. O nosso corpo vai tendo as manutenções diariamente, de uma forma rotineira, e isso é comum para nós, é muito natural. Mas e a nossa mente? Temos colocado dentro da nossa rotina questões que fazem a higiene da nossa mente, que fazem hábitos saudáveis para a nossa mente. A maioria dos diagnósticos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, a gente vê crescente, muito crescente mesmo, mais e mais diagnósticos de problemas mentais, problemas de ordem psicológica, que está assolando a humanidade, O estresse, o burnout, que é esse esgotamento, a gente vê aumentando cada vez mais. E esses números acabam nos mostrando que não temos, como seres humanos, não temos cuidado da nossa saúde mental como deveríamos. Não temos cuidado da nossa saúde mental como temos muitas vezes cuidado da saúde do nosso corpo. E Deus tem uma saúde e uma vida plena a cada um de nós. Deus tem a plenitude de vida e abundância de vida para mim e para você, na sua saúde física, na sua saúde espiritual e também na nossa saúde mental, na nossa saúde psicológica. Então temos que nos atentar sim para isso. É importante para o cristão ter uma mente sadia, é importante para cada um de nós ter esses processos importantes para que a gente tenha uma saúde plena, uma vida plena, e aí sim possamos ter uma vida contagiante, de acordo com aquilo que Deus planeja conosco. Amém. Então vamos cuidar um pouco disso, Então hoje, cada um de nós seremos ativados a ter uma mente renovada pelo poder de Deus. Abram comigo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos lá na Bíblia, vamos ver algumas soluções, algumas questões importantes para a gente entender o que Deus tem para nós, para realmente então termos uma mente sadia, uma mente em Deus, uma mente espiritual, uma mente expandida. Já entendemos que isso é importante.
já entendemos que isso é necessário. Agora a gente vai entender então como fazer essa transformação na nossa mente. E nesta manhã, eu e você teremos a nossa mente ativada ao sobrenatural, aquilo que é espiritual. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Na minha versão, NVI diz assim, 12:1, Romanos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Então a gente vê principalmente nesse versículo 2 o seguinte: transformem-se pela renovação da vossa mente. Então é possível transformar a nossa mente. Primeiro ponto importante desse versículo. Sendo assim, independente de como você chegou, independente daquilo que você tem pensado, independente daquilo que tem muitas vezes povoado os seus pensamentos e as suas reflexões, é possível ter uma mente transformada. Isso é extremamente importante e graças ao Senhor, Ele faz isso conosco. E ainda fala, pela renovação da sua mente. Não importa quais pensamentos têm te afligido, não importa o que você tem sofrido em seus pensamentos, nas suas posições, ou até mesmo más decisões. A partir de hoje, Deus tem um renovo. A partir de hoje, Deus tem a transformação na sua mente, para que você tenha pensamentos e decisões sadias à luz da palavra do Senhor. E ainda fala que tudo isso é necessário para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus para nós é vida, é planos de fazer-nos prosperar nessa terra, é planos de paz, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é irrevogável, mas o que nos condiciona a viver isso ou não, é se estamos capazes de experimentar isso ou não. O versículo 2 aqui de Romanos 12 diz isso, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Primeiro, Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável. Isso é irrevogável, está disponível a mim e a você. Isso existe e já é um fato. Agora, se vamos experimentar e comprovar isso, aí depende de nós. Depende da renovação e transformação da nossa mente. Não é possível experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se não estivermos de acordo com ela, se não tivermos a nossa mente espiritual ativada, se não tivermos com a nossa mente conectada em Deus, transformada e renovada em Deus. É o que o versículo está falando. Eu quero que você também experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua e para a nossa vida. Mas para isso, então, condicionemos a nossa mente de uma forma transformada e renovada em Deus, sem a qual não conseguiremos viver a plenitude espiritual em nossas vidas. Olha como é sério. Então está em nossas mãos essas decisões, essas atitudes e esse movimento em estar debaixo desta vontade. A vontade está lá, entra debaixo dela quem quer e quem se coloca nesta condição. Que em nome de Jesus, eu e você, todos nós estejamos debaixo desta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nesta manhã. E para isso, Deus vai nos dar um caminho. Deus nos vai dar duas ações nesta manhã para que possamos viver isso, para que possamos experimentar isso e realmente ser contagiantes nesta terra e ter essa vida saudável nas nossas questões, na nossa mente e dos nossos pensamentos. São duas ações. Nós vamos ver nesta manhã 5 coisas que temos que deixar de fazer, 5 coisas que temos que extirpar da nossa vida, tirar da nossa vida, e a partir daí, dessa limpeza na nossa mente, desse detox na nossa mente, esse novo ajuste, esse mindset, como o mundo corporativo diz, esse ajuste na nossa mente, a gente vai ver na sequência
depois de tirar as 5 coisas para ativar uma mente sobrenatural. Amém, igreja? Então, nessa jornada, teremos agora 5 coisas para tirarmos da nossa mente. 5 coisas para darmos um reset, para formatar, para deletar da nossa mente, para tirar, para que abra caminho, para que a gente viva aquilo que Deus tem. A primeira coisa, para quem gosta de anotar, então, para ter o detox, a limpeza da nossa mente, primeira coisa que temos que tirar da nossa rotina, dos nossos hábitos, da nossa mente, é evite a solidão. A solidão. Não precisam ir, mas Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte, olha só como é sério. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então a solidão ela não é benéfica ao ser humano. E cabe aqui um destaque, solidão é diferente de solitude. Tá? Solitude é aquele momento intencional que nós nos retiramos muitas vezes do meio social, daquele ambiente barulhento, e a gente se retira para um local a sós, destinado a refletir, a pensar, a meditar na palavra de Deus, a orar. Então é aquele momento intencional que a gente se retira, a gente fica sozinho, porque muitas vezes a gente precisa desse momento. Esse é o momento da solitude, e isso é um propósito também de Deus, a gente se retirar, estar sozinho, meditar, pensar ali no Senhor, receber do alto uma direção, receber do alto aquilo que Deus tem, e aí sim a gente volta para o meio social, pelo meio pelo qual a gente vive. Então a solitude ela é intencional e ela é temporária, para um fim específico, de reflexão, de se acalmar, de pensar, colocar as coisas no lugar, isso é solitude. Agora, a solidão é diferente. A solidão é ter a sensação de abandono. A solidão é ter a sensação que ninguém está do seu lado. A solidão é ter a sensação que você não pode contar com ninguém. A sensação é aquele estado de ansiedade que muitas vezes gera, que parece que ninguém é confiável que está à sua volta, que todos estão contra você, e a solidão ela pode acontecer mesmo se você tem pessoas à sua volta, porque a solidão é um estado de espírito. A solidão ela é um sentimento que assola, e aí sim ele é maléfico. A solidão ela causa males. A solidão causa ansiedade, depressão. Os primeiros sinais de depressão, os primeiros sinais de problemas psicológicos é quando a pessoa começa a se isolar demais, quando a pessoa não quer mais participar de nada, não quer mais estar próximo ao meio social. Coisas que antes eram prazerosas, ir numa festa de aniversário, dar risada com os amigos, estar junto, a pessoa já começa a rejeitar e ela começa a ficar muito sozinha. Isso já é um primeiro sintoma de que algo de errado está acontecendo. Isso não vem de Deus, não é um projeto de Deus, essa solidão maléfica, essa solidão que muitas vezes não é voluntária. A pessoa se sente desta maneira numa situação realmente de isolamento, mesmo estando perto às vezes de alguém, e gera ansiedade, e gera sentimentos ruins. Isso não é o que Deus tem. E a solidão vai gerar outros problemas, como vimos em Provérbios 18:1. Quem se isola busca interesses egoístas, se rebela contra a sensatez. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus é um Deus relacional. Nós somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Fomos projetados para viver em comunidade. Fomos projetados para viver com outros seres humanos perto de nós. Mas se isso não tem sido um prazer na sua vida, é um sinal de alerta. Se você não tem prazer em estar na presença de pessoas, seja os parentes mais próximos ou até de amigos, já é um sinal de alerta. Já é um sinal que algo de errado está acontecendo. Deus criou então o homem como um ser social, para viver em comunidade, jamais sozinho. Deus não criou o ser humano para viver sozinho, isolado. Precisamos um dos outros nesta caminhada da vida, na caminhada da jornada cristã. É a conhecida história, muitos aqui já conhecem, já são cristãos já de tempo, a história da brasa fora do braseiro. Né? Então, o braseiro aquecido com o fogo, a brasa ela se mantém aquecida em chamas, mas quando a gente pega uma brasa
e retira do braseiro, essa brasa que está isolada, logo ela se apaga. E isso representa que junto à igreja, junto à sua família espiritual, você está aquecido pelo calor e o fogo do Espírito Santo. Você está ligado à presença de Deus. Mas quando você se retira dessa presença de Deus, aquecido pelo fogo do Espírito Santo, junto aos outros irmãos que estão ali para te ajudar, quando você se isola e se retira, tão logo essa brasa se apaga. Então temos que tomar cuidado com esses sentimentos e esses pensamentos. E aí eu tomo emprestado uma frase de um livro que o pastor até comentou e trouxe ontem, que diz assim: Deus disse a Adão que não é bom que ele esteja sozinho. Salomão também disse que é melhor serem dois do que serem um. Jesus disse que se Deus se faz presente quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome. Deus opera também na coletividade. Deus tem alegria na coletividade. A Bíblia é repleta de exemplos sobre a coletividade. A gente tem a passagem de Atos, quando Deus, o Jesus, ele sobe aos céus e ele fala, pessoal, ele fala para os apóstolos, olha, eu já morri, já ressuscitei, agora eu vou subir, vou preparar uma casa para vocês no céu, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar com vocês aqui o Espírito Santo, mas não saiam de Jerusalém, estejam juntos, até que sejam revestidos de poder, até que o Espírito Santo realmente descesse sobre a vida deles. E ali os apóstolos em Jerusalém, sem o Mestre Jesus, que já tinha ido aos céus, perdidos e com medo, se reúnem e em oração ali, dia após dia, até que venha o Pentecoste. O Espírito Santo desce sobre aquela coletividade, sobre o grupo de discípulos que se manteve unidos, juntos, e a presença de Deus veio e trouxe realmente uma transformar na vida daqueles homens. Certamente, eles sentiram medo. E agora? O mestre foi embora. Estamos sozinhos, quem a gente vai agora se amparar? Mas sozinhos, um incentivava o outro, um estava com o outro, um acabava não deixando o outro cair. É melhor em serem 2 do que serem 1. Ô meu irmão, não desanima não, vamos embora, eu também estou com medo, mas vamos junto, você aqui comigo me ajuda demais, vamos orar aqui, vamos lá, não está aguentando orar? Então eu oro por você, aí amanhã quando eu não aguentar, você ora por mim. A gente só aguenta orar 5 minutos, estamos cansados, abatidos, então tá, eu oro 5 minutos por você, você ora 5 minutos por mim, já temos 10 minutos, e assim a gente vai, e um irmão foi incentivando o outro, e assim as coisas caminham. Evite a solidão. Primeiro ponto, então, do nosso detox, para a gente realmente resetar a nossa mente. Se você está procurando demais momentos sozinhos e não tem tido prazer nisso, isso tem sido realmente difícil para você, evite situações, procure irmãos. Nada melhor do que estar na família de Deus, na casa do Senhor, para buscar esse apoio e essa ajuda tão necessário. Amém? Vamos lá, segundo ponto para a gente ter então uma limpeza na nossa mente. Fuja dos pensamentos destrutivos. Cuidado com os pensamentos que habitam a sua mente. Mateus 7:21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. Olha só, Mateus 7:21, do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, roubos, homicídios e adultérios. Nossa, como é sério isso. O pastor Bill Johnson tem uma frase que nos ensina algo muito legal sobre isso. Ele diz assim: recuse-se a aceitar em sua mente um único pensamento sobre a sua vida que Deus não tenha para você. Olha como é sério, Então, diante disso, não troque um propósito eterno por mentiras passageiras. Olha bem na sua mente, vasculhe a sua mente, veja o que você tem pensado, principalmente sobre você mesmo e a sua visão de mundo. Rejeite tudo aquilo que não seja o que Deus tem para você. Não troque um propósito eterno de vida por mentiras passageiras. Não permita que as mentiras de Satanás, que são lançadas diariamente dentro da sua mente, tenha lugar para pousar. Não permita jamais que pensamentos lançados então pelo inimigo, por Satanás, encontre morada na sua mente.
Não permita, antes combata com a verdade do Evangelho. Não troque uma verdade eterna, um propósito e um destino eterno por mentiras passageiras. Olha como isso é sério. Terceiro ponto, para a gente limpar e tirar da nossa mente. Liberte-se da mágoa e da amargura. Oh Jesus, mágoa e amargura, como isso tem sido sério no meio da humanidade, como isso tem adoecido pessoas, como isso tem realmente causado males fortes em muitas pessoas. Efésios 4, 31 e 32, sobre mágoa e amargura, olha só como é sério. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É interessante que a mágoa e a amargura, muitas vezes, não causa mal em quem você está magoado, mas causa mal em quem está retendo. Mágoas e amarguras têm adoecido corações. Mágoas e amarguras têm corroído pensamentos, têm distorcido pensamentos, têm causado males terríveis na humanidade. E é incrível que isso normalmente vem acoplado a outros sentimentos e pensamentos negativos. Mágoa e amargura não vêm sozinhos. Vem acompanhado de calúnia, vem acompanhado de uma péssima visão de mundo, de pessimismo, vem acompanhado de outros sentimentos, terríveis, que costumam causar mal físico e emocional. A medicina, fui pesquisar um pouquinho a mais, o que a mágoa e a amargura, o que a psicologia tem identificado, que a mágoa e a amargura têm causado nas vidas e refletido através de mal físico. Isso é chamado de somatização. É quando pensamentos e sentimentos ficam dentro do ser humano, e isso depois de um tempo vai se materializando de uma forma que se torna uma manifestação física no corpo. Isso se chama somatização. Quando pensamentos ruins e pensamentos negativos começam a habitar a nossa vida, de tal modo que isso começa a refletir em maus físicos no nosso corpo. E esses maus físicos no corpo não é uma origem patológica, não é um vírus, não é uma bactéria, muitas vezes não é um mal que vem do físico, mas é um mal que veio da mente, é um mal que foi somatizado. E aí, junto com a medicina e a psicologia, foi identificado que a mágoa pode causar diversos males, como, olha só, estresse crônico, constante estado de taquicardia, isto é, coração acelerado, arritmia cardíaca, depressão, ansiedade, problemas digestivos, dores crônicas no seu corpo, problemas imunológicos, problemas cardiovasculares, como citado, e obviamente com tudo isso, além de uma redução na qualidade de vida. Então olha como isso é sério, e às vezes a mágoa e a amargura, que acaba vindo acompanhado por outros problemas, como calúnia, difamação, todo esse pessimismo, não para na própria pessoa. Às vezes a pessoa magoada, ela contamina outros, e isso é muito sério. Aí a gente deixa de ter uma vida contagiante e passa a ser um agente contaminador, uma fonte de contaminação. Então um coração amargurado, um coração cheio de mágoas, pode tornar a pessoa a ser uma fonte de contaminação para outros. Hebreus 12:15 nos alerta sobre isso, que diz assim em Hebreus 12:15, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então a gente vê que a amargura e a mágoa nos exclui da graça de Deus, porque a pessoa acaba sendo levada a tudo isso, causando perturbação e contamina outros ainda. Então aquela
aquela fofoca, aquela maledicência, aquele falar mal do irmão, aquele falar mal da irmã, falar mal da igreja, falar mal de tudo, falar mal do mundo, do universo, do governo, essa maledicência toda é uma fonte de contaminação para outras pessoas. E o mal que está nessa pessoa acaba contaminando o outro, que acaba tendo os mesmos problemas, e outro, e a Bíblia nos alerta, né? Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, por isso que a coletividade é importante, não fique sozinho. A coletividade é importante para que cuidemos uns dos outros. Está magoado, está chateado com alguém, precisa de uma oração, de um apoio externo, do apoio de um irmão, de uma irmã, para te ajudar a vencer isso. Tem alguma coisa machucando o seu interior, que não te permite, que está doendo, que está causando mal, peça ajuda em oração. Peça ajuda para o irmão, peça ajuda para a irmã, chegue num líder da igreja, chega num pastor, marque uma sessão de aconselhamento, a gente precisa disso às vezes nós sozinhos por nós mesmos não conseguimos nos livrar disso, e isso se torna extremamente importante. Não seja um agente de contaminação, não sejamos uma fonte de contaminação, com maledicências, com falar mal, com fofoca, com amargura, com rancor, não sejamos isso, que cesse hoje, no nosso meio, na nossa vida, qualquer raiz de amargura, e aqui a gente tem uma família saudável, que está disposta a te ajudar nessa jornada, porque o nosso foco é ter a mente de Cristo, não é uma mente carnal e natural, o nosso foco é correr para o céu, é se encontrar de novo com Jesus, e para isso é importante deixar todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa então que a gente tem que tirar da nossa vida, tirar da nossa mente, cuidar de nós, tem que realmente passar por isso para que tenhamos uma vida mais saudável. Liberte-se dos vícios e dependências. João, capítulo 8, versículos 34 ao 36, libertar de vícios e dependências. Olha só, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato, serão livres. Nesses 2 versículos a gente tem 4 grandes verdades, olha só. Primeira verdade, quem vive pecando é escravo do pecado. Todos nós buscamos caminhar da forma mais íntegra possível, mais parecida com Jesus possível. Essa é a nossa jornada aqui na terra. Mas muitos de nós acabam vivendo uma vida com alguns pecadinhos que parece que não saem de nós. Parece que alguns pecados, algumas práticas, algumas dependências a gente não consegue vencer. E a Bíblia diz que quem vive pecando é escravo. E olha que sério, segunda verdade, o escravo não tem lugar permanente na família. Então não podemos viver pecando, para não nos tornarmos escravos, porque o escravo não tem lugar permanente na família, e nós queremos ser pertencentes a essa família de Deus, somos filhos de Deus, mas precisamos ser livres do nosso pecado. Outra coisa, quem é filho permanece na família para sempre. Então temos que deixar a vida de escravo e passar a ser filhos. Temos que deixar a vida da escravidão do pecado para nos tornarmos filhos, porque o filho tem lugar para sempre na família e tem toda a herança. E a nossa libertação vem de Jesus, onde somos verdadeiramente livres. Vou ler rapidinho para a gente entender uma questão. Um pouco antes de falar isso, em João 31, 32, diz assim, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Esse é um versículo muito conhecido nosso, mas tem algo importante para a gente se atentar. Quer se libertar de um vício? Quer se libertar de alguma coisa que te acompanha, que não é legal, não vai de acordo com a palavra de Deus? E esses vícios e dependências, não estou só falando de drogas lícitas ou ilícitas, de alcoolismo, de tabagismo, ou até mesmo outras
consumos de drogas, mas às vezes eu estou falando também de alguns medicamentos, algumas práticas que não estão sendo saudáveis. Tem gente que está hoje, né, são vícios psicológicos também, não é químico, mas é psicológico, vício em pornografia, vício em maledicência, vício em mentira, vício em fofoca, enfim, tem vários tipos de vícios e dependências que a gente tem que se livrar. Quer se livrar deles? Não foque o seu esforço em vencer esse vício, esse pecado, em evitar a prática, porque um dia você vai falhar. Isso não depende da nossa força. A gente não pode focar a vencer esses vícios apenas pela nossa força de vontade, porque um dia nós vamos falhar. Porque nós somos falhos. A mudança não está no comportamento, mas está num relacionamento transformador com Jesus, que aí sim, verdadeiramente nós seremos libertos. Então a libertação dos vícios não começa em nós, não começa com o nosso comportamento, mas começa na nossa busca, começa no nosso relacionamento íntimo com Jesus, e a transformação de Deus virá sobre a nossa vida, e a libertação acontecerá sobre as nossas vidas. Então é algo que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa da transformação do Espírito Santo para vencer alguns pecados, para vencer alguns vícios que a nossa força de opinião, a nossa força de vontade não é capaz de vencer. Então invista num relacionamento íntimo, saudável e verdadeiro com Jesus. E aí Jesus te libertará e verdadeiramente você será livre. E nós seremos livres. Amém? Quinta ação que nós temos que fazer para ser livres: termine os seus relacionamentos destrutivos. Uau! Salmos, capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Temos falado muito sobre isso aqui. Qual mesa você tem se assentado? Com quem você tem partilhado os seus sentimentos, as suas ações? Cuidado com as suas companhias. Existem alguns relacionamentos que são tóxicos, que não te levam a Deus. Existem muitas vezes companhias, né, na nossa vida, amizades, que nos afastam da presença de Deus. E a gente precisa muitas vezes se posicionar. Ontem a gente viu um testemunho aqui com os adolescentes, né, onde a Grazi trouxe, né, que quando ela se converteu, ela tinha um vínculo de amizades que não direcionavam a vida dela a Deus, e ela teve que se posicionar. Ela chegou no vínculo de amizade, a roda dos zombadores, a roda dos escarnecedores, e diz: olha, a partir de hoje eu tenho uma nova vida, a minha vida é diferente, a minha vida agora é em Deus. Não sentarei, não vou mais andar com vocês, essas práticas já não são mais compatíveis àquilo que eu busco. Eu estarei me afastando, mas quem quiser e quiser me seguir, vem junto, porque agora eu tenho uma nova direção de vida. E assim ela se posicionou, assim ela fez, se afastou das amizades tóxicas, se aproximou de pessoas com amizades saudáveis, diante do Senhor, com propósito de vida, com o mesmo objetivo, cresceu espiritualmente, se desenvolveu em Cristo, obteve a salvação, está no caminho da salvação. E anos depois, uma das pessoas que estavam na roda dos escarnecedores disse assim para ela: olha, aquela fala que você falou anos atrás, que você estaria deixando a nossa roda, que você tinha uma nova vida, e que quem quisesse te seguisse, marcou a minha vida, eu nunca mais esqueci. Demorou, mas hoje eu também sirvo a Deus, e hoje eu também estou nesse caminho. Muitas vezes é necessário um posicionamento nosso. Cuidado com quem você tem se assentado, cuidado com as rodas, com a mesa que você se assenta, e muitas vezes a gente precisa se posicionar. Então acabamos de ver as 5 questões que a gente precisa fazer para limpar nossa mente, limpar nossa vida de coisas tóxicas que nos atrapalham a ter a mente de Cristo. Fugir de pensamentos destrutivos, libertar-se dos vícios e dependências e terminar os nossos relacionamentos destrutivos. Agora em Deus, Deus nos revela 5 ações que teremos aqui e agora para sermos revestidos do novo, para ativar a minha mente e a sua mente a um agir sobrenatural de Deus. Agora, 5 ações para ativarmos a nossa mente ao sobrenatural e implantar em nós a mente de Cristo, para estarmos habilitados a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha só, 5 coisas então para ativar a nossa mente sobrenatural. Número 1, tenha a sua mente
livre. João 8,36 disse: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gálatas 4,31, portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É interessante que em Gálatas, capítulo 4, Paulo faz uma ilustração e mostra na vida de Abraão. Abraão teve 2 mulheres pelas quais teve os seus filhos, o filho da escrava e o filho da promessa de Deus. E aí ele fala que, na verdade, nós, está aqui em Gálatas 4,31, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. A gente tem que entender que a gente já é livre em Cristo Jesus. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho para sempre herdará tudo aquilo que o pai lhe concede e permanece na família para sempre. Às vezes a gente se esquece da libertação que Jesus já nos deu. Para que você entenda como isso acontece na nossa mente, eu vou trazer uma ilustração. Existia um pai e existia um filho. Certa vez, eles possuíam uma gaiola com um passarinho. Passarinho super bacana, o xodozinho, aquele carinho que a família tinha por aquele pássaro. Até que o filho chega para o pai e diz: papai, vamos libertar o nosso passarinho? Ele é tão bonito, ele não merece ficar preso aqui só nessa gaiola. Vamos deixar ele viver livre, papai? E o pai, todo bondoso em seu coração, diz: claro, filho, vamos libertar então o nosso pássaro e vamos deixá-lo ter uma vida livre. E logo eles abriram a porta da gaiola e esse pássaro, estranhando aquela situação que era inovação para ele sai daquela gaiola e ele sai para o lado externo, explora o ambiente externo, mas logo volta para buscar comida, logo volta para dormir. E passou dia, passou outro dia, o filho pergunta para o pai: papai, nós libertamos o nosso pássaro tão querido, mas ele não vai embora, ele não sai da gaiola. Ele sai, passa poucos momentos fora, mas logo ele volta para a gaiola. Por que, papai, que isso acontece? E o pai, todo bondoso, traz um ensinamento ao filho. É porque ele, apesar de ser livre, ele não entendeu que ele é livre. Olha que sério. Às vezes nós, mesmo sendo filhos de Deus, um pássaro livre para voar, para aquilo que Deus tem como propósito de vida, para a sua vida, às vezes a gente se esquece de quem é o nosso fiador das promessas. Deus é o fiador das suas próprias promessas para mim e para você. E às vezes a gente duvida, a gente esquece que nós somos livres, somos filhos da livre. E sendo filhos, nós pertencemos à família para sempre. Temos a herança. O pastor comentou aqui um pouco antes que o pai deu tudo ao filho e o filho deu tudo para cada um de nós. Então, temos que realmente ter uma mente que entende que de fato somos livres, livres por completo. Segundo passo para a gente fazer ação para ativar a nossa mente espiritual é ser altruísta. Filipenses 2,4 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma mente espiritual não é egoísta, não se preocupa com escassez. No reino de Deus não há escassez. Nos preocupamos com cada pessoa e vivemos o mandamento de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Foi dito isso hoje. O pai deu tudo ao filho e o filho deu tudo para a igreja. O filho deu tudo para cada um de nós. Nós temos tudo. A gente tem a cura para enfermidades, a gente tem libertação para o cativo, a gente tem ressurreição para aquele que precisa de ressurreição, a gente tem vida eterna. A gente, na verdade, somos agentes contagiantes nesta terra, a gente tem a solução que esse mundo precisa. Não podemos ser egoístas e reter com a gente tem as promessas e a transformação que toda esta terra precisa. Tudo aquilo que as pessoas estão sofrendo aí fora, a solução está nas nossas mãos. Não podemos reter, a gente tem que dar vazão. E aí sim, ser um canal contagiante de Deus, do reino de Deus. Não tem aquela ilustração que a água parada apodrece
estraga e cheira mal, a gente tem que dar movimento a essa água. Nós não somos um monumento, somos a igreja de Cristo, um organismo vivo, nós somos um movimento e nós lideramos este movimento na terra. Não devemos reter o reino de Deus e tudo aquilo que Deus Pai nos dá através do seu Filho, mas sim multiplicar isso em todos aqueles que estão à nossa volta. E quanto mais você dá, mais você receberá. Mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, quanto mais você dá, mais canal de bênção você será. Quanto mais você dá, mais Deus te reabastecerá com graça, com amor e com unção do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Terceiro, seja firme na fé. 2 Coríntios 5:7. Porque viveremos por fé, não pelo que vemos. A nossa mente tende a se fixar naquilo que a gente vê. A fé é contrária a isso, por isso que é difícil. Tiago 1,6 fala: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. A nossa compreensão de mundo, ela vai além daquilo que podemos ver. Joel Osteen fala assim: a mente é uma ferramenta poderosa, use-a para alimentar a sua fé e não os seus medos. A fé é uma ferramenta poderosa, use-a, a mente é uma ferramenta poderosa, use-a para alimentar a sua fé e não os seus medos. E a fé é contrária muitas vezes à razão, por isso a nossa dificuldade em acreditar nas coisas pela fé. Mas em Hebreus 11:1, até vou resgatar aqui rapidinho, para a gente ver uma questão importante. A fé, ela não vem do nada. A fé, ela não é uma fé cega, sem base nenhuma. Em Hebreus 11:1, vamos rapidinho, eu vou colocar aqui, não precisam abrir, já está aqui. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Se a fé é a certeza daquilo que a gente nem vê, de onde vem essa fé? A Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então precisamos estar alimentados da palavra de Deus, alimentados da Bíblia, alimentados de uma vida relacional com Deus para gerar fé. A fé não virá do nada, a fé ela não é cega. Vou trazer um exemplo e uma ilustração para entendermos bem o que significa isso. Por exemplo, já está caindo em desuso, mas o exemplo nos serve. Quando eu recebo o cheque de alguém, então vamos supor que eu tenho o cheque de alguém. Esse cheque diz que eu tenho um valor para receber de uma determinada pessoa, de uma determinada conta de banco. Com isso, eu vou ao banco e eu deposito esse cheque a fim de receber o dinheiro que esse cheque está se referenciando. Então, no momento que eu pego o cheque na mão, eu não estou com o dinheiro na mão. Eu estou crendo, eu estou acreditando, eu tenho fé naquilo que ainda não existe. Mas eu sei que existe e o valor está ali. E essa fé vem pelo meu conhecimento de que o cheque é um documento válido, financeiro, e que aquela pessoa tem o dinheiro e que aquela pessoa vai me pagar. Quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e ele é o firme fundamento, a fé precisa estar fundamentada em algumas verdades. A fé tem que estar fundamentada na palavra. A fé é gerada pela palavra de Deus. A fé é gerada pelo relacionamento com Deus. Ela não vem do nada. Para termos uma mente ativada pela fé, temos que ter essa intimidade com Deus e com a palavra. Vou dar outro exemplo para a gente fechar esse item aqui. Esta igreja, o pastor traz muitas dessas questões da fé. Achei super legal ele ter falado isso ontem e citou ontem. Ele fala assim, tá vendo a nossa livraria ali? Ali tem a nossa livraria, você pode comprar livros e crescer no conhecimento cristão. Aí muitos olham e falam, que livraria? Aquilo é uma mesa com livros em cima. Mas pela fé, aqui, naquele lugar, já existem prateleiras, já existem livros, já existem pessoas que estão crescendo em Cristo com o conhecimento da palavra, sendo gerado fé. A fé é quando a gente já se move acreditando naquilo que vai acontecer. Outro exemplo desta igreja, ano passado fizemos uma capacitação sobre a inclusão de crianças atípicas, que possuem
questões neurológicas diferentes. E aí a gente fez uma capacitação. Havia na igreja alguma criança nessa condição? Não, mas Deus moveu. E Deus moveu o coração da igreja de um tal modo que fizemos uma conferência para toda a região sobre a inclusão de crianças atípicas na igreja. Havia crianças assim? Ainda não, mas existirá. E Deus tem trazido. Então, diante de uma palavra, diante de um fundamento, a gente se move. A fé é movimento, não é esperar de braço cruzado. A fé é ação. Teremos mês que vem uma viagem visionária para buscar inspiração na igreja que nos mentoreia. E ainda assim, o Alto de Páscoa. São 3 ônibus que custarão R$9.000 para a igreja. O conselho se reúne e a gente ora e começa a orar. E olha nisso, vai ser bênção? Vai. As pessoas se aproximarão de Cristo? Sim. Vai abençoar? Vai. Dá para evangelizar e ganhar vida? Sim. Dá. É propósito de Deus fazermos tudo isso? Cremos que sim. O Espírito Santo testifica que sim. Tem recurso? Não, mas o Deus que provê o propósito, o Deus que traz o destino, Ele traz também os recursos para isso. E a gente se move e anuncia para a igreja e começa a espalhar a informação. Tem recurso? Ainda não, mas haverá, porque o Deus que dá a promessa, Ele dá a condição para o cumprimento dela. Movemos então pela fé. 4º item, nossa mente precisa multiplicar coisas boas. Mateus 12:35. O homem bom no seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A mente é como um jardim, cuide dela com cuidado e florescerá as promessas de Deus. Semeie coisas boas na sua mente, alimente-se da palavra de Deus. Semeie bondade para colher bondade. O salmista anseia tanto pela presença de Deus, que ele rejeita tudo aquilo que é mal. Salmos 101, 3 e 4 fala assim: repudiarei todo mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Então, aquele que anseia pela presença de Deus, ele rejeita aquilo que é mal. Os olhos não querem aquilo que é mal. A Bíblia nos orienta: não coloque diante dos seus olhos aquilo que é mal. Então nós temos escolhas, das 2.000 que nós temos ao longo do dia. Escolha colocar coisas boas diante dos seus olhos. Escolha ouvir coisas boas diante dos seus ouvidos. Coloque coisas boas dentro do seu coração. Em todas as suas ações e decisões, pense se isso vai agregar e te aproximar de Deus ou não. Isso deve pautar as nossas decisões e os nossos comportamentos. E por último, uma mente satisfeita. Filipenses 4, versículos 12 e 13, Paulo fala assim: eu sei o que é passar por necessidade, e também sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente com toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que fortalece. Grave essa frase no seu coração. No caminho para uma mente feliz, passa pela gratidão. O caminho da felicidade passa pela gratidão. Se você é grato de coração por aquilo que Deus traz para você, pelo perdão dos seus pecados, pela salvação, pela sua vida, pela roupa que você veste, pelo alimento que você come, se você é grato, a sua mente chega numa felicidade, porque a gratidão nos conduz à felicidade. Agora, se você é ingrato, você vive reclamando, vive murmurando, nada está bom, nem o melhor está bom, ou logo que está bom, logo você se enjoa disso e nada está bom, isso leva a uma mente amargurada, a uma mente insatisfeita. Isso não conduz à plena felicidade e vontade de Deus. O caminho para uma mente leve, saudável e feliz passa pela gratidão. Seja grato por tudo aquilo que Deus fez. Deus tem planos de te fazer prosperar. Peço para a igreja se colocar de pé. Salmo 128, 2 diz que você comerá do fruto do seu trabalho. Você será feliz, você será próspero, você viverá a plenitude de Deus. Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter uma mente ativada ao sobrenatural. Nós precisamos tirar da nossa vida, da nossa mente, coisas que nos atrapalham. E nós precisamos ativar na nossa mente coisas que nos levam a Deus, coisas que nos conduzem a Deus. Então que em nome de Jesus, na sua vida, nesta manhã, você tire a solidão, você tire os pensamentos destrutivos,
Liberte-se dos vícios e dependências. Termine com seus relacionamentos destrutivos. Traga para você uma mente livre, uma mente altruísta, uma mente generosa, né? Uma mente firme na fé. Pensamentos bons, coisas boas, alimente-se de coisas boas e seja grato por tudo, porque Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade que nós tenhamos nesta manhã a transformação e renovação da nossa mente em Cristo Jesus, e a partir de agora, ao sair daqui, a nossa visão de mundo, o nosso pensamento, a nossa interpretação da realidade seja transformada, e isso reflita através de atitudes muito mais alinhadas com o reino de Deus, amém? Terá extirpado, vai sair da sua vida tudo aquilo que te atrapalha em seus pensamentos, tudo aquilo que atrapalha de ter uma mente espiritual, e a partir de agora Deus colocará em você uma mente espiritual, assim como a mente de Cristo, que compreende as coisas espirituais pelo Espírito. Erga sua voz, erga sua mão e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós aprendemos na Tua Palavra nesta manhã a importância de deixarmos algumas práticas que são nocivas à nossa mente. Pedimos a ajuda do Espírito Santo para tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, todo pensamento que tem bombardeado a nossa mente e tem causado males ao nosso corpo, tem afligido o nosso coração, toda amargura, Senhor, vem agora nos ajudar a tirar tudo isso, Senhor. Pedimos a ajuda do Espírito Santo e a visita do Espírito Santo para libertar os teus filhos e as tuas filhas de dependência, de vício. Oh Senhor, liberta-nos, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da tua ação sobre nós, porque nós somos incapazes de uma transformação. A nossa natureza humana precisa da tua presença para sermos transformados, Senhor. Que em nome de Jesus, maus pensamentos sejam lançados para longe de nós, pelo poder da graça. Que maus sentimentos sejam agora expulsos dos nossos corações, Senhor. Que as más interpretações, Senhor, de realidade, de vida, as más decisões sejam agora, Senhor, expulsas da nossa vida. E que em nome de Jesus venha a tua presença, o teu Espírito Santo, nos trazer, Senhor, a tua graça, a tua visão de vida, a tua visão de mundo. Senhor, queremos agora ter uma mente espiritual. Ativa em nós uma mente espiritual, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem, a vida abundante, a vida boa, perfeita e agradável que queremos viver. Nos ajuda a estar debaixo da tua graça, nos ajude a entender que somos livres, nos ajuda, Senhor, em nosso coração, a ter um coração grato por tudo aquilo que o Senhor já nos fez. Nos ajude, Senhor, a nos preocupar com o próximo, a nos preocupar com as pessoas. Senhor, nos ajude a ter uma vida contagiante, nos ajuda, Senhor, a sermos luz nesta terra, Pai. Pedimos a presença do Espírito Santo em nós, e agora em nome de Jesus, louve a Deus com o teu coração, com a tua alma e espírito, e enquanto isso, Deus habitará no teu coração, em nome de Jesus.